nós queremos saudar aos amados com a paz gloriosa do Senhor Jesus e convidando a todos que estejam abrindo vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 58. Leamos. Disse-lhes Jesus: em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Nos abençoa, Senhor Deus, nesta mensagem, que nós venhamos, Senhor Deus, encontrar em Ti a revelação do Teu Espírito Santo e que venhamos a crescer na fé, no entendimento, debaixo da Tua vontade. Nós oramos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, o homem, ao longo da sua história, ele busca algo quase que inconsciente que foi perdido no jardim do Éden. Quando o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, assim ele sopra no homem a eternidade. Então no homem vem habitar o amor de Deus, o amor verdadeiro. E nós vamos ver que quando o homem ele falha, ele se afasta de Deus, portanto, se afasta do amor verdadeiro, e ele vai buscar suprir esta falta de várias maneiras dentro da sua limitada condição de conhecimento. Então ele sai do espiritual e se volta para o material. É uma casa, é um carro, é um barco, é um iate, é um pequeno avião, um helicóptero, é o crescimento profissional, é uma vida de sucesso, é um vai e vem sempre insaciável. E aí ele se depara com um vazio que aos seus olhos é inexplicável, mas na realidade ele, inconscientemente, nós repetimos, ele busca o amor que ficou no jardim. Aquele momento, quando Deus, pela viração do dia, ele vinha trazer ao homem o desfrute da sua comunhão com a sua presença, tratando com a sua criatura. Meus amados, mas grande é o nosso Deus, que vem o Senhor Jesus tabernacular, que é o Deus conosco. Ele vem para restabelecer uma nova ordem. O homem, ao buscar o material, ele diz: vou buscar as demais coisas que serão acrescentadas à minha vida, ao meu celeiro. Mas interessante que o Senhor Jesus, ao restabelecer essa nova ordem,
que na realidade vem desde a nossa criação, é buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A referência, Mateus 6,33. E meus amados, e esse amor que se encontra em Jesus, ele é expresso por João, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Mas, meu amado, minha amada, o texto que nós lemos, ele faz parte de um longo discurso do Senhor Jesus ao povo de Israel sobre a sua missão. E quando ele diz, eu sou, aos seus ouvintes, eles pegam em pedra para apedrejá-lo. Mas o Senhor Jesus, ele nos remete a um momento ali no cativeiro, quando Deus, ele chama Moisés para libertar o seu povo, e Moisés, ele pergunta, o que eu vou falar para o povo de Israel? Eles não vão crer em mim. E o Senhor disse assim, eu sou. Eu sou o que sou. E assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. O eu sou, ele está ligado ao verbo hebraico que significa ser, e que, aplicado, eu serei, sempre serei, de eternidade a eternidade, tu és Deus, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, implica a absoluta existência de Deus. Portanto, é tudo aquilo que eu sou no momento. Portanto, o Senhor Jesus é o Deus sempre existente. E nele se encontra toda a plenitude de Deus, conforme Paulo ele vai expressar na sua carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 19, que diz, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E isto, meus amados, 700 a 800 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, o profeta Isaías, isto está gravado no livro deste profeta, no capítulo 9, versículo 6, que diz, o nome dele será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Portanto, conhecer a operação do amor de Jesus por nós excede todo o entendimento. Por nós conhecemos o amor fundamentado na reciprocidade e nos frustramos porque nós somos seres imperfeitos e nós buscamos esse amor em seres imperfeitos como nós. Logo, vai haver a produção de cisões, de decepções, e isso nos deixa um enorme vazio que só o amor de Cristo preenche. O Senhor Jesus,
ele é o nosso recurso em todas e para todas as coisas e para tudo que nós necessitamos. E é necessário que nós conheçamos essa bênção que ele nos proporciona. No tempo do ministério terreno do Senhor Jesus, operava na política o pensamento grego, berço da filosofia. O homem pensando, mas esbarrando na sua explicação ou limitação de explicar a essência da vida, porque não tinha o homem a capacidade de se elevar. E juntamente, nesse mesmo período, a dureza do Império Romano, avançando e dominando como todo-poderoso, a força. E o povo de Israel aguardava o prometido, o Messias, que iria libertá-los no pensamento deles desse jugo. Mas a maior escravidão do homem é o pecado. A maior escravidão do homem é a condenação eterna. É não ter vida eterna com Deus, com seu Criador. Pois bem, nesse contexto nasce o prometido. Israel, absorto em suas ritualísticas, nos seus preceitos religiosos, em torno de 613 preceitos, não conheceu o dia da visitação. A lei, ela mostrava o pecado, mas evidenciava a incapacidade do homem em cumpri-la integralmente, que só o Senhor Jesus pôde fazer e gerar em nós uma tão grande salvação. Assim, o nosso Salvador, ele entrega tudo o que o homem necessita. E o Senhor Jesus, ele, em João 8:23, dizia: vós sois de baixo, nós somos terrenos, limitados pela obra temporal. E o Senhor Jesus, ele disse: mas eu sou de cima. Louvado seja o nome do Senhor, de eternidade a eternidade. Ele diz assim: eu não sou deste mundo, vós sois. Por que nós vamos falar bastante a respeito do Evangelho de João? Para nós, é o Evangelho, também junto com outros, muito forte na apologética, que é a defesa da nossa fé. Porque João, o apóstolo, ele vai tratar de temas tão delicados, mas com carinho, com uma beleza maravilhosa. E ele escreve ali, em João 8:12, o Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meus amados, o mundo, ele jaz em trevas, com a cegueira imposta pelo pecado, guiados, que são os homens, pelo Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Certa vez perguntaram: Jesus, mostra-nos o Pai. E ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia!
Glória a Deus! E o Deus desse século, ele cega os incrédulos. 2 Coríntios 4:4. Pastor Carlos, mas a referência bíblica toda hora, sim, meus amados. Nós entendemos que a mensagem de Cristo é a mensagem que tem que nascer da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a palavra viva, que é capaz de romper com a morte do homem e lançar vida. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, meus amados, os incrédulos, ele vive com valores éticos e morais invertidos. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nos tirou da cegueira espiritual e nos colocou na clara luz. E assim podemos discernir como homem espiritual que tudo discerne bem. 1 Coríntios 2,15. E o homem que andava perdido, o Senhor Jesus se revela a ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Portanto, não são todos os caminhos que levam a Deus. Isso é uma operação de engano, tirado de uma frase antiga que diz: todos os caminhos levam a Roma. Portanto, nós cremos na palavra do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não são dogmas religiosos, filosofias, mitologias que nos afastam da verdade. E o homem, ele, ausente de Deus, ele se torna faminto. E o Senhor Jesus, ele diz: eu sou o pão da vida. João 6,48. E completa: esse pão, ele desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. É a palavra de Deus que alimenta a nossa alma, que fortalece e nos habilita a prosseguir na caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como caminhar, pastor Carlos? Como caminhar? E o Senhor Jesus, ele diz assim: eu sou o bom pastor. João 10:11. E ele vai e apresentar ali uma orientação. Ele nos deu vida para que nós, como ovelhas, não perecêssemos. E disse: cuidado com o mau pastor, que ele é mercenário. Ele não tem cuidado com as ovelhas, mas eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas, aleluia. Deus te conhece. Jesus, ele nos conhece. E nós, ele atesta que das minhas ovelhas eu sou conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, é necessário desfrutar do que o Senhor diz no Evangelho de João 10:9, quando ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. E ele completa: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Meus amados, eu te convido a louvar o Senhor Jesus, como o rei Davi o fez, entoando o cântico: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça,
por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Salmo 23 continua, amados. Conclusão. E como um bom pastor, o Senhor Jesus, Ele nos faz um chamado. Um chamado para esta última hora, meu amado, minha amada. Que Mateus, ele registra esse chamado no capítulo 11, versículo 28 a 30. Assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. É o chamado daquele que tem todo o poder para nos tirar do cansaço que as lutas da vida nos provocam e curar a opressão que atinge a muitos. Glória a Deus, nesse tempo de tamanha aflição, onde nós, muitas das vezes, nos pegamos falando conosco mesmo. Como será diante de tudo isso que está acontecendo? E o durante? E após? São inquietações, meus amados, minhas amadas, diuturnas, e que, se acumuladas, produzem um peso tremendo sobre nós, um fardo pesadíssimo. E aí vem o nosso amado Senhor Jesus, Salvador, nos convida. Tomai sobre vós o meu jugo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Está sob a autoridade de Jesus. Manso, pacífico, uma voz mansa e delicada. Fala ao meu coração. Aleluia! E o Senhor Jesus diz, e aprendei de mim. Aprendei de mim. Em 1 João 5,3 diz, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O fardo é criado pelo homem. Os fardos são criados pela religiosidade. Mas o Evangelho, ele entra suavemente na nossa vida, mansamente, nos abençoando. Eu quero, ao encerrar esta mensagem, dizer para os amados, o texto, quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, medita. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos abençoe. Glória a Deus.